Olá, vamos nesta aula falar acerca dos erros, ou seja, vamos saber como acontecem os erros, para que eles servem, como resolver os erros. Iremos aprender a interpretar os erros, solucionar os erros e ler os erros, e entre outras situações que poderemos encontrar ao nos depararmos com um devido erro. Vamos iniciar por criar uma constante, uma variável constante, const nome, e fizemos, ou seja, a declaração const nome. Vamos rodar o nosso script. Neste caso estamos no nosso diretório, ou seja, no diretório da nossa aula. Eu já criei a aula juntamente com o script, então isso não é novidade para ninguém. E como podemos ver, o nosso terminal apresenta-nos cá um erro de sintaxe neste caso. E ele mostra-nos cá onde existe o problema. Como podemos ver, vamos puxar, ou seja, ele vai nos mostrar onde existe o problema, e onde existe problema é onde ele colocou cá as setas na variável nome neste caso, e diz que é um erro de sintaxe, e ele diz que falta a inicialização na nossa declaração da constante, neste caso, que na sequência é o nome, e de seguida vai nos mostrar esta gama de erro, ou seja, este problema, onde cá isso vai servir para caso houver vários scripts, ou seja, estamos a trabalhar com vários scripts, ele nos mostrar qual é o caminho e qual é o script que lá ele encontrou o problema. Então é para isso que serve esta parte, podemos chamar de stake trace. Isso é o stake trace neste caso. E desta feita, para resolver este problema, é só colocarmos, por exemplo, podemos colocar lá Arsênio. E desta feita, podemos na sequência dar um clear. Primeiro vamos inicializar, ou seja, vamos matar o nosso terminal, ou seja, abrir um novo terminal, né? Sem nenhum... É que nosso terminal estava muito cheio, então mesmo dando um clear ele não aceitava. Então vamos acessar a nossa pasta da aula de hoje, cd, e vamos digitar o comando node espaço erro.js. E desta feita, agora ele não nos apresenta nenhum erro, porque nós fizemos uma atribuição à nossa variável. Então nós vimos o primeiro tipo de erro desta aula, onde primeiro ele nos mostra o problema, onde o problema, neste caso, nós podemos perceber que onde está o problema é na constante, ou seja, na variável nome, e a mensagem, o tipo de erro neste caso, que é erro de sintaxe, e a mensagem que ele nos traz, onde diz que não inicializamos a declaração, neste caso, da nossa constante nome. E desta feita vamos verificar outro tipo de situação que podemos nos deparar, ou seja, vamos dar um console.log e vamos tentar forçar um erro. Neste caso vamos digitar somente nome.
E feito isso, vamos dar um clear no nosso terminal e rodar. Agora ele mudou, mas o erro continua na mesma variável. O tipo de erro continua o mesmo, erro de sintaxe. Ele diz que sumiu, ou seja, não possui o fechamento de parênteses, neste caso, no argumento seguinte, no argumento seguinte da nossa lista. Neste caso, a nossa lista seria o que estiver dentro do... Ou seja, essa sequência, assim que posso dizer, e ele diz que não possui o parênteses, nesse caso, o parênteses de fechamento, assim que é, e como podemos ver, o state trace, ele mostra cá o state trace do nosso erro. E desta feita, para resolver este problema, somente vamos colocar o fechamento de parênteses e temos que saber interpretar os erros para melhor. Temos que saber interpretar os erros desde os pequenos programas até os programas mais avançados para uma boa praticidade e um bom aprendizado. E desta feita podemos fazer também um teste onde vamos tentar mostrar o valor de uma variável que nós não declaramos. Ele cá apresenta um erro, ou seja, primeiro encontra o diretório de onde está o script. Neste caso, o script é esse, e diz que temos um erro na linha 3. Neste caso, nós temos que ir até a linha 3 e quando chegamos na linha 3, ele mostra o código que está na linha 3, a instrução que está na linha 3, e ele para no M. No M, ele diz que... O que diz? Diz que temos cá um erro de referência. Um erro de referência é o quê? Quando declaramos uma variável no computador, essa variável, ou seja, no nosso programa, essa variável vai sendo armazenado e ele fica lá como referência, ou seja, será lá armazenado um valor. Então fica lá como se fosse uma referência. Então ele diz que meu nome is not defined. Não definimos a nossa variável meu nome. Neste caso, não fizemos nenhuma declaração. Para tal, vamos resolver este problema. Vamos colocar o que? Podemos colocar... ok, é meu nome. Vamos colocar Junior, ponto e vírgula. E problema resolvido. Então, nesta aula nós vimos dois tipos de erros, ou seja, 3, onde o primeiro erro é erro de referência, o segundo, ou seja, vimos o erro de referência, vimos o erro de sintaxe, vimos como encontrar o problema, vendo o diretório de onde está o nosso arquivo e através do nosso arquivo indo até a nossa linha, neste caso, indo até a nossa linha, que é a linha 3, e na linha 3 vamos encontrar o problema. Vamos encontrar o problema, ele vai nos mostrar e vamos verificar o tipo de erro, neste caso é erro de referência, e a mensagem do nosso erro, por exemplo, aqui é is not defined, e podemos verificar o nosso stack trace, onde o nosso stack trace
vai fazer algo parecido, mas ele vai pegar, ou seja, vai ao nosso script, o nosso diretório, neste caso, vai mostrar a nossa linha e vai nos mostrar o número de caractere, ou seja, o elemento, o número do elemento que existe, o número de elemento onde parte o nosso erro. Ou seja, ele é muito importante para que quando estivermos a desenvolver grandes sistemas, ele consiga fazer um filtro num elemento, ou seja, num script onde possui erro e encontrar a linha juntamente com o número do elemento. E desta feita vou terminar por aqui, agradecer pelo tempo e pedir que compartilhes o vídeo. Até mais e tchau.